diante um texto que nos traz tanta reflexão, e eu tenho certeza que os irmãos oraram muito para que Deus mostrasse a vocês o texto para essa festividade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu sei que o irmão já leu aqui, mas vale a pena a gente ler de novo e pensar em algumas coisas. Acompanhe comigo. A minha versão é a revista corrigida, provavelmente a versão da maioria dos irmãos aqui. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Pausa. É bom a gente entender que alguns irmãos dessa igreja achavam que quando morria a alma dormia, né? Como ainda hoje alguns acreditam assim, né? Erroneamente. E aí Paulo então dá essa exortação: para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Outra pausa importante para a gente entender o texto. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. E nós seremos elevados às alturas, né? Arrebatados, e encontraremos Jesus nos ares, junto com os irmãos que morreram em Cristo primeiro. Aliás, a gente morreu, né? Primeiro que a gente não dá preferência para os irmãos que morreram, é verdade. A Bíblia é muito sensata e Deus é muito justo. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O último versículo é muito interessante. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse texto é fantástico, fantástico, simplesmente fantástico. Você pode, se quiser, ficar com a sua Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai ler outros textos. E eu fiquei pensando muito nesse texto que vocês escolheram, claro que pela vontade de Deus, tenho certeza que vocês oraram muito. E como é um texto pertinente? Como é um texto pertinente? Por quê? Porque Paulo está falando do famoso arrebatamento da igreja. E ele não fala apenas nesse texto. Toda a carta de Tessalonicenses praticamente é só falando da volta de Jesus. Se você pegar a segunda carta aos Tessalonicenses, ele também fala da volta de Jesus. Nessa mesma carta, se você ler mais para frente, em casa você pode fazer esse estudo. Olha que interessante, é bom a gente entender o contexto para depois a gente entrar de fato naquilo que Deus reservou para nós. Se você ler o capítulo 5, Paulo ele começa a dar várias exortações para os irmãos para que eles permanecessem firmes até a volta de Jesus. Na segunda carta, Paulo até pega mais pesado. Se você ler lá, é uma coisa até engraçada. No finalzinho da carta, ele diz assim: se não quer trabalhar, que também não coma. Porque alguns irmãos disseram: Jesus está voltando mesmo, não vou trabalhar não, entendeu? Aleluia, glória a Deus, nós vamos ser arrebatados mesmo, não vou trabalhar não. E Paulo tem que escrever essa carta para dizer isso. Como não é o nosso caso, mas como a gente encontra com pessoas por aí assim também. Jesus está voltando, não vou trabalhar não. Jesus está voltando, não vou pagar a conta não. Para que pagar? Deixa aí com o SPC, o Serasa, eu vou para o céu mesmo. E glória a Deus, aleluia, Senhor. Lá não tem como puxar o SPC e fica por isso mesmo. E aí Paulo está dizendo isso: irmãos, não sejais ignorantes. Não quer trabalhar, também não coma. Paulo, tanto na primeira carta como na segunda, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, que é um tema simplesmente essencial para nós cristãos. E aí eu fiquei pensando nesse texto, fiquei pensando, relendo, e aí eu li esse capítulo. Olha que interessante.
Eu li os capítulos anteriores. Aí eu li os outros. Aí eu falei assim, não aguentei. Aí eu fui ler a outra carta. Aí eu li primeiro Tessalonicenses e li também segunda Tessalonicenses. E é uma coisa simplesmente fantástica que Deus tem reservado para nós. Eu fiquei pensando justamente e principalmente no versículo 17. Se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo ele destaca uma coisa aí muito interessante. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos, se você está com a Bíblia aberta aí, seremos arrebatados. Diga para o irmão que está ao teu lado, seremos arrebatados. Bom, tem que ser com a voz, para não ser senão nem o irmão do lado acredita que você vai ser arrebatado mesmo, né? Não dá para acreditar, né? Diga para o irmão, seremos arrebatados. De onde surge a palavra arrebatamento? Está aqui. No Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra que está aí no versículo 17, traduzida no português por arrebatados, vem do grego harpazo, que significa tirar com força, arrancar. Esse é o significado literal da palavra arrebatados. Quando nós então cantamos e falamos aqui que nós seremos arrebatados, nós estamos dizendo, segundo a Bíblia, que o Senhor nos tirará desse mundo com força. Como foi visto nesse vídeo, muito bem colocado pelos irmãos, parabéns. E é desse jeito mesmo. Aliás, você já deve ter lido que Jesus disse que é um abrir e piscar de olhos, piscou já foi. É arrebatar com força, é harpazo no grego. E aí Deus colocou um tema no meu coração. E o tema dessa palavra é: seremos arrebatados. O meu propósito, e é claro, aquilo que Deus colocou no meu coração, não é de fazer nenhum estudo escatológico, porque senão a gente ficaríamos aqui a madrugada toda. Porque escatologia tem muitas coisas interessantes, né? Então o meu propósito não é fazer um estudo escatológico, mas a gente entender, como cristão, como é que nós podemos fazer parte desse grupo que vai ser, diga, arrebatado. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não de fazer um estudo minucioso escatológico, mas de entender como cristãos, como nós podemos fazer parte desse grupo aqui que vai subir. A Bíblia deixa claro que Jesus voltará, queira você ou não, queira nós ou não, mas a Bíblia deixa claro isso, que Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar e vai mesmo, e que Ele vai vir arrebatar, tirar com força, harpazo, um povo. É isso que a Bíblia diz. Agora, como fazer parte desse grupo? É aqui que eu quero concentrar essa palavra. Aliás, o tema dessa festividade é tão pertinente e é raro de se ver por aí, viu, Cláudio? É raro. Esse tema é um tema que nós falamos pouco, cantamos pouco e pregamos pouco. O povo de Deus precisa pregar mais sobre o arrebatamento, falar mais, cantar mais sobre o arrebatamento, concorda? Infelizmente não aqui, e onde eu congrego, tenho certeza que aqui também não é diferente. Esse tema não foi substituído. Em muitos lugares por aí não se fala mais sobre o arrebatamento. Esse tema perdeu a força, foi substituído pela teologia da prosperidade, né? Lhe dá, entrega 1.000 que Deus vai te dar 3.000. Função da vassoura, leva a vassoura para casa, varre para casa, que os maus vão sair, vai arrumar. Coisas desse tipo. Entrega a oferta aqui, põe a mão no pé da bispa que você será abençoado. E coisas que saem na internet que você certamente já viu. Então eu entendo que Deus quer nos despertar nessa festividade. Posso ouvir um amém? Amém. Esse tema é pertinente. Deus está nesse lugar e não foi à toa que vocês escolheram esse texto. O arrebatamento é algo muito sério e pouco pregado. O arrebatamento é seríssimo. É seríssimo. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Você pode sair do culto hoje e chegando na sua casa você ser arrebatado. Pode ser que daqui a 1 minuto a gente seja arrebatado. Arrebatamento é um tema muito sério. Agora, como fazer parte desse grupo que vai ser arrebatado? Essa é a minha pergunta, e segundo a Bíblia, Deus colocou no meu
coração pelo menos 3 filtros que nós temos que passar para fazer parte desse povo que vai ser arrebatado. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que passar por 3 filtros para fazer parte desse povo que será arrebatado. E é justamente sobre esses 3 filtros que eu gostaria de falar. Para isso, eu quero fazer um acordo com você. Confie em mim, não? Quero fazer um acordo com você. Vai, fala aí, ó. Quero sentir firmeza nas suas declarações. Fala aí. Eu não vou sair antes da bênção apostólica. Amém. Ó, se pegar o contrato, está pecando. Não é bom com você. Veja só, primeiro filtro que nós temos que passar e avalie a sua vida, faça essa autoavaliação que eu também fiz. Se você já passou por esse filtro, se você passou, você faz parte desse povo que vai ser tirado com força. Passo. Tirado com força. Primeiro filtro, diga obediência. Diga para o irmão ao lado, obediência. É uma coisa engraçada. Eu fico pensando às vezes, as pessoas, muitas pessoas por aí, né? Dizem assim, eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus. E às vezes a pessoa está fazendo até coisa errada. Quem sabe você já até viu gente assim. Por exemplo, a pessoa está tomando uma cerveja. E aí acabou a cerveja. Aí ele fala para o amigo, ô mano, eu sou filho de Deus. Talvez você já tenha visto isso. A pessoa está lá, usando droga. E aí acabou a droga. Aí fala para o amigo, ô mano, ô velho, manda mais aí, sou filho de Deus também, mano, é nóis. É interessante a gente pensar sobre isso, porque 99% das pessoas dizem que são filhos de Deus, mas não querem obedecer o que o seu pai disse. Para fazer parte desse povo, escute isso, entenda essa palavra. Nós precisamos obedecer. Se somos obedientes, somos filhos. E a Bíblia deixa claro uma coisa muito interessante. É diferente ser filho e ser criatura. Tem diferença. Tem um texto muito interessante, eu preciso abrir e vou ler para você. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Olha que palavra interessante. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, vamos entender. Para sermos chamados de filho de Deus, nós temos que fazer o que primeiro? Volta para o texto. Todos quantos o receberam, nós precisamos receber. É impossível ser filho de Deus sem receber. É impossível ser chamado de filho de Deus se eu sou desobediente ao meu pai. E é uma questão interessante, escute isso. Essa relação de pai e filho. Ora, o filho deve obedecer ao seu pai. Eu tenho 2 filhos. É interessante que esses dias, eu acho que essa semana, minha esposa vai lembrar. A minha esposa está falando com o meu filho, Davi, de 4 anos. Filho, anda logo, ele estava desenhando. Está atrasado. Igreja para a escola. Vamos, meu filho. Resposta do meu filho. Espera. E ela, filho, vamos logo, nós estamos atrasados, vamos, acaba isso aí. Espera, mãe. Vamos, meu filho, nós estamos atrasados. Aí a resposta do meu filho, eu achei interessante demais. Aí ele falou assim, mãe, você precisa aprender a esperar. A esperar. Aí minha esposa disse assim, você precisa aprender a obedecer. Quem é filho obedece. Repita isso comigo. Quem é filho? Obedece. Ora, nem todos são filhos de Deus, são criaturas. Tem gente que é criatura, mas não é filho. Ah, eu sou filho de Deus, está na droga. Eu sou filho de Deus, só matei 3. Ah, eu sou filho de Deus, estou adulterando. Ah, eu sou filho de Deus, estou fazendo coisa errada. Não, só é filho de Deus segundo o que diz a palavra do Senhor, a todos quantos receberam a Jesus. Receberam. Veja, Jesus dá
esse textual da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Muito interessante esse texto. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa interessante. Jesus é chamado na Bíblia como Filho de Deus. Olha, Jesus foi criado. Se Deus se revelasse a nós da forma como Ele é, a gente não entenderia nada, porque a nossa mente é muito limitada. Para que nós pudéssemos entender a expressão do amor de Deus, Deus usou a melhor expressão que nós temos na humanidade, é amor, que é o amor de pai para com o filho. Então, para que nós pudéssemos entender quão grande é o amor de Deus, Ele utiliza essa expressão: eu estou dando meu filho. Óbvio que Jesus não é criado, Jesus é Deus. A Bíblia afirma que Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Ora, a água também está na forma líquida, gasosa ou sólida, mas é água. É assim a Trindade. É difícil de entender, mas Deus usou essa expressão de pai para filho para mostrar para nós o quanto Ele nos ama. E mesmo assim tem pessoas que rejeitam o amor de Deus. Eu sou filho de Deus, mas não obedeço a Deus, estou rejeitando o amor de Deus. É uma coisa interessante a gente pensar nisso, porque esse povo que será arrebatado não tem jeito, tem que passar por esse filtro da obediência. Eu tenho que obedecer a Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu não tenho como fazer parte desse povo que será arrebatado. É impossível. É impossível. Por exemplo, vamos pensar um pouco mais. Jesus disse, nos ensinou que nós devemos orar. Você orar é um sinal de obediência a Deus. Amém? Quando nós oramos, isso é um sinal de obediência a Deus. Aliás, Jesus nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Não foi aqui, a gente vai repetindo, né? Repetindo, que nada de orar. É um modelo de oração. E olha que coisa interessante. Infelizmente, não estou dizendo que seja o seu caso, mas infelizmente, as pessoas vestem uma capa de obediência que não é verdadeira. Vestem uma capa de religiosidade que não é verdadeira. Jesus ensinou a oração, mas a pessoa quer ficar só repetindo. Entende o que eu estou falando? Isso não é relacionamento com Deus, isso não é obediência. Pensa em você, que tem seu pai vivo, que tem sua mãe viva. Imagina se você chegar em casa todos os dias e falar sempre as mesmas palavras para o seu pai. Uma hora teu pai vai ficar virado com você, né? Falar, meu filho, não dá para falar não. Eu imagino Deus quando as pessoas tanto repetem. Eu fico imaginando Deus lá no trono e recebendo aquela oração, né? Nossa, essa aqui parece que ele falou a mesma coisa ontem. Aí chega a tarde, recebe outro. Nossa, mas é a mesma coisa que ele falou no meu. E aí recebe outro no outro dia, a mesma coisa. E outro no outro dia, a mesma coisa. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso. Eu apenas imagino Deus olhando assim, virando para Jesus, falando: ô Jesus, tá aqui, xerocó tudo assim. Tá tudo xerocado. E aí Deus falando para Jesus: não entenderam nada no livro de Mateus 6. Não entenderam nada que você foi ensinar. Veja que coisa interessante. Orar é obedecer, mas a gente não pode se esconder atrás de uma capa de religiosidade. Não é o volume da sua oração que vai chamar a atenção de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. Infelizmente, não estou dizendo que é o seu caso, mas tem muitas pessoas por aí que se escondem atrás de uma capa de religiosidade, até para orar no tom de voz. Senhor, aleluia. Oh, magnânimo, de paz, céu, Senhor. Deus não se impressiona com isso. Eu fico imaginando Deus olhando lá no céu e falar: meu Deus, para que essa mulher aí? Você fala assim com teu pai quando você chega na tua casa? Não é assim? Você que tem seu pai vivo, mora com seu pai, né? Muitos jovens aí ainda não estão casados. Você chega na sua casa e fala assim com teu pai, ele está lá e fala: e aí, como é que está? Oh! Seu pai vai falar: pirou, moleque, pirou.
sendo obedientes. Vai, seja mais claro. Carregar uma cruz na luta não é obediência. Não é obediência. Subir uma escadaria de joelhos não é obediência, isso é sacrifício. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Quando você faz isso, você está dizendo que o sacrifício de Jesus é inválido. Você está sendo desobediente. Ora, se nós queremos fazer parte desse grupo, primeiro filtro, diga, eu tenho que passar pelo filtro da obediência. É preciso obedecer como filho. Às vezes o pai vai dar umas pancadas, mas é do teu bem. Às vezes o meu filho chora lá, tem que dar umas varadinhas e tal. Ontem botei ele lá de castigo, igual estava em casa apoiando. Mas é para o nosso bem. Obedecer sempre será para o nosso bem. E olha que interessante, olha que interessante. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, quando a gente obedece a Deus, acontece algo muito interessante, chamado intimidade. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. O povo que vai ser arrebatado vai ser um povo que tem intimidade com o Senhor. Não vai ser uma novidade para esse povo que Jesus falou. O Senhor quer de nós intimidade. Veja que coisa interessante, pensa comigo. Vamos refletir. Não tem como ser íntimo de quem você não conhece. É impossível ser íntimo de quem eu não conheço. Concorda? Sim ou não? Não tem como. Não tem como. Não, você tem intimidade? Tem. Com quem? Comigo mesmo. Isso é auto-reflexão com intimidade. Quando nós falamos que Deus quer de nós intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer conversa, como você tem com seu pai, com a sua mãe. É isso que Deus quer, é simples. Mas as pessoas muitas vezes querem esconder atrás de uma capa de religiosidade. Não é assim. Quando Deus olhar lá do céu, e quando chegar aquele momento do arrebatamento que Jesus realmente for nos tirar com força, arcaso, Ele sabe exatamente quem são os seus. Não vai ser a roupa bonita ou o diploma que vai chamar a atenção de Deus, mas Deus sabe exatamente quem são os dele. Ele sabe exatamente. Aliás, Jesus disse que Ele vai separar o joio do trigo. É parecido, mas Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós queremos fazer parte desse grupo que vai ser arrebatado. Ora, eu preciso obedecer. Obedecer envolve ser filho, envolve aceitar Jesus como Salvador. É impossível ser arrebatado sem aceitar Jesus como Salvador. É impossível. É simplesmente impossível. Eu fiquei pensando essa semana, estudando essa palavra, me lembrei de uma ocasião em que um amigo meu, há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda. Um amigo meu estava na igreja e tal, e esse meu amigo, poxa, pensa num cara funkeiro, mas daqueles funkeiros mesmo, daqueles funkeiros que ia até o chão, entendeu? E voltava, daqueles que se puxavam. Era esse meu amigo, funkeiro, foi para a igreja, assistiu o culto e tal, e no final o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus no seu coração, como Salvador? Aí ele olhou para o lado e eu sou filho de Deus, mano, já é. Nós estamos juntos nessa parada aí, Jesus, né? Nós aí, eu sou filho de Deus. Aí ele levantou a mão, talvez por emoção ou não sei. E aí, como de costume, por gentileza, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, tal. Eu fui lá, acompanhei o jovem e tal. Resumindo a história, foi muito engraçado. Quando ele acabou de participar lá, receber a oração, de ter aceitado Jesus, aí na volta, assim, no corredor da igreja, aí ele pegou, voltou comigo, aí ele tocou e falou assim: vai, no meio do corredor. Velho, não precisa mudar de religião não, né? Não, só para saber. Estamos juntos aí, mas não precisa não. As pessoas não entendem o que é aceitar Jesus. Quando a gente fala, você precisa aceitar Jesus para fazer parte desse povo que vai subir. Ora, nós estamos dizendo que você precisa entregar a sua vida ao Senhor e falar para Deus com o coração sincero: olha, eu me arrependo de tudo que fiz, e a partir de agora o Senhor é o dono da minha vida. Não é meio dono, não é dono só da sala, é dono da casa toda. Aceitar Jesus é isso.
montanha, não. Mas não quer dizer que ele é filho de Deus. Primeiro filtro, eu tenho que passar pela obediência. Segundo filtro, aliás, reflita. Já passei por esse filtro? Faz essa reflexão aí. Não precisa cutucar o irmão, mas faz essa reflexão. Esse primeiro filtro eu já passei. Não passei ainda. Hoje é o dia, pode ser que ele volte ainda hoje. Segundo filtro é o filtro da santificação. Diga, santificação. Não tem como subir se não santificar. Acender Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos junto a ele até morrer. Mas eu vou dar uma fumadinha nisso, né? A gente conversa. Não tem como, biblicamente dizendo, é impossível. Hebreus capítulo 12, verso 14. Certamente você já leu esse versículo ou já ouviu. Olha o que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, o pastor está dizendo. A palavra de Deus está dizendo: sem santificação ninguém vê Deus. Não tem meio lugar. Se você se santificar mais ou menos, você chega. Ó, se você se santificar pelo menos um terço, eu garanto pelo menos a porta do céu para você. Não tem essa. Ou santifica, ou não santifica. Não tem meio termo. E a Bíblia deixa isso muito claro. Ora, mas o que é santificar? Vai. Vamos para o grego de novo. A palavra santo no grego significa separado. Quando a gente fala que é preciso se santificar, a Bíblia está dizendo que é preciso separar. Separar da onde? Eu tenho que me separar do que e de onde? Paulo deixa isso muito claro em uma das cartas, quando ele diz que nós somos forasteiros nesse mundo. Filho, você está de passagem aqui. Tem gente que vive na terra. Nosso pastor lá sempre fala isso, pastor Domingo. É engraçado demais, tem gente que vive na terra como se ele fosse passar a eternidade aqui, não? Né? Passa por cima dos outros, puxa o tapete, acha que tem um rei na barriga. O mundo tem que girar em torno dele. Gente, a Bíblia diz que passou de 70, já é enfado, olha isso. Nosso pastor sempre fala isso: todo mundo tem uma senha, a senha da morte, só o seu número. Se quiser ir na minha frente, pode ir, entendeu? Eu prefiro esperar o tratamento. Morrer, não. Você pode até ser, né, ressuscitado, ressuscitou primeiro do que eu, mas nas nuvens a gente chega junto. Lá eu estou com você. Olha que interessante. Não tem como herdar o céu se não santificar. Não tem como. Olha, se santificar é tornar sagrado, separado para um serviço especial. Isso é se santificar. Ora, como é que eu faço isso? Palavras de Jesus. Vou ler para você lá em João, capítulo 17, verso 16 e 17. Jesus, aliás, nesse capítulo todo, antes de Jesus morrer, olha que interessante, como Jesus nos deu um exemplo. Jesus era e é Deus, mas como carne, ele orou a Deus para nos ensinar. Em João capítulo 17, pouco antes dele ser crucificado, Jesus fez uma oração pelos discípulos. Está lá em João capítulo 17. E aí Jesus, ele cita uma expressão muito interessante, que tem tudo a ver com santificação. Versículo 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Palavra de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Entendendo as palavras de Jesus, como nós podemos nos santificar? Através da palavra. A resposta está aí. Entenda o seguinte. Eu fiquei pensando e Deus foi colocando isso no meu coração. Entenda que quando nós chegamos até a Cristo, tenta imaginar essa cena. A gente chega todo sujo. A gente chega sujo no mundo. Eu costumo dizer que a gente chega cheio de carrapicho. Já viu aqueles carrapichos? Semana passada eu fui pregar, onde foi mesmo? Interlagos, né? Lá em São José, no congresso de adolescentes. E aí a minha filha agarrou lá, passou o pé dos carrapichos lá, ficou desesperada. Tira o peixe, filho, carrapicho. O negócio bruto é chato de tirar, não é? Quando nós nos achegamos a Cristo, é como se nós chegássemos até ao Senhor com as nossas roupas sujas, cheias de carrapicho. Carrapicho é pecado. E Jesus diz
a gente precisa passar por uma santificação através da palavra. Entenda que a palavra de Deus é como se fosse um grande escovão, gente. Maior que aquele que você toma banho, né? É como se Jesus dissesse: pega a palavra e se escova, meu filho, para arrancar os carrapichos, para limpar essas cracas aí. Já viu, filho? O seu vai crescer, viu, mãe? Quando você tiver com uns 4, 5 anos, não segura mais, tá? Só para te avisar. Aí, filho, ó, perna, tem que correr. O bichinho suja tudo, suja o pé, e não tá nem aí, suja a calça, caga toda lá. É uma coisa interessante, né? Quando a gente vem para Cristo, é como se nós estivéssemos sujos, cheios de carrapicho. E a palavra de Deus, ela serve como um escovão, sabe? E a gente se torna limpo. Isso é se santificar. A palavra nos santifica. Quem está entendendo, diga amém. A palavra nos santifica. Ora, entendi, vai. Eu preciso ler mais a palavra, por exemplo. Ok? Agora, é importante a gente entender e estar consciente de que existem algumas coisas. Mesmo depois de ter aceitado a Jesus, mesmo depois de você ter iniciado o processo de santificação, você já começou a passar o escovão. Você já aceitou Jesus, já começou a passar o escovão. Você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de caminhada com o Senhor. Mesmo que você tenha 30 anos, tem algumas coisas que o diabo lança sobre nós para sujar as nossas roupas de novo. Aliás, ele é sujo. E ele também quer nos sujar. É como se o diabo lançasse carrapicho. O primeiro carrapicho que a gente tem que tomar cuidado: internet. Vai na internet do capeta, né? Não. Vai jogar meu mundo aí fora. Joga na comunidade, eu tenho internet em casa, muito bom, uso demais. O problema é que deve tomar muito cuidado com os usos. Eu gosto muito quando falo para adolescente, para jovem, falar sobre redes sociais, falar sobre internet, porque isso está na moda, né? A gente acaba lidando com isso o dia todo, o dia todo. Por exemplo, tem gente que não navega na internet, afunda. O que você está fazendo aí, meu filho? Estou navegando na internet, estou navegando. O que você está fazendo? Mas você está aí há 2 horas navegando. O bichinho está batendo na tela, né? Ele não está navegando, ele está igual um submarino, né? Ele já afundou demais. Então a gente tem que tomar cuidado. A ferramenta é boa, mas como usando. Faça essa auto-reflexão. Você quer ver outra coisa que chama muita atenção hoje? Tem a ver com a juventude, com adolescentes, enfim, relação de pai com filho, redes sociais. Por exemplo, Facebook. Quem, seja sincero, sabe o que é? Quem tem Facebook? Levanta a mão. Irmão, não é pecado não para levantar. Levanta a mão aí, irmão. Abençoado. Quem tem Facebook? Levanta a mão. Nossa, você vai perguntar quem não tem, né? Quem não tem Facebook? Levanta a mão. Muito bem, olha só. É isso aí, irmão. Tá firme. Firme nessa batalha. Olha que interessante. Eu nem Facebook, eu tenho Facebook. Quero cabelo. Aí vou pagar no Facebook. Paga não. Paga não, é só saber usar. Mas olha que interessante. Pense comigo, você vai entender. Palavra de Deus para você. O Senhor quer que a gente se santifique. Ora, a palavra nos santifica. Nós já lemos isso. Jesus disse isso. É o nosso escovão. Tira os carrapichos. Mas a gente passa mais tempo no Facebook do que orando. Mas a gente passa mais tempo no Facebook do que lendo a palavra de Deus. Faça uma autoavaliação. Você passa mais tempo no Facebook ou mais tempo lendo a Bíblia? Viu como é que complicou agora? Você passa mais tempo no Facebook ou mais tempo orando? Cuidado, a ferramenta é boa, mas pode nos tirar do foco. Pode
dizendo que o Facebook é ruim, mas veja, hoje as pessoas não sabem diferenciar mais vida pessoal de vida digital. Principalmente a juventude. Tudo que faz posta. Já viu essa? Conhece gente assim? Não, meu Facebook. Fez o negócio? Posta. Comeu o posta. Cara, olha pro celular o dia todo. Tá no trânsito? Posta. Selfie. Na marginal tinha que ter. Tá no médico? Posta. Me sentindo total. É coisa incrível. Brigou com o namorado? Posta. Você percebe quando briga com o namorado? Você percebe, é só olhar no Facebook. Estou me sentindo triste. Estou me sentindo. Vai viajar? Posta. Partiu o tiro em um mês. E agora? O ladrão vê lá no seu Facebook. E agora vai invadir a casa do peão. Porque o filho vai ficar um mês na Disney. É o meu momento, né? Cuidado. Onde nós estamos dedicando mais tempo, a ferramenta é uma excelente uso. E procura lá que nós estamos juntos. Eu vou adicionar você, Wagner Oliveira. Mas veja, é um perigo para a gente usar de forma errada. Você quer ver outra coisa? Está na moda, hein? Coisa que a gente usa aí. 90% da igreja. WhatsApp. Gente, o WhatsApp é bom demais, né? Negócio aqui, esse negócio aí é inteligente. O WhatsApp é bom. O WhatsApp é bom. Só que tem gente que usa de forma errada. Estou dizendo que é você. A mãe chama. Vem comigo, moleque. O cara está andando na rua. Ele quase é atropelado porque ele está no WhatsApp. Não é não? O cara está no trânsito. Ele quase bate o carro porque ele está no WhatsApp. O cara está quase dormindo na casa dele lá, deitado, debaixo do cobertor, com um frio na cara. E ele está lá no WhatsApp. Uma hora você vai engolir o celular. Vai ser bom, cara. Não estou dizendo que a ferramenta é ruim. É ótima. Mas onde nós temos dedicado mais tempo, nossos esforços? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Aí a mãe pergunta: o que você está fazendo aí no WhatsApp? Deixa eu ver esse telefone aí. Estou evangelizando. Nada. Não é nada. E não é só que a juventude não, viu? Está dando risada aí, pai e mãe, o negócio também pega isso lá. Deixa o fogo, deixa lá o feijão no fogo lá. No WhatsApp. Só percebe quando o negócio está ligeiro. Na casa toda, o feijão queimado. Você, mulher, está no WhatsApp. Né? Então veja, a ferramenta é boa. O problema é alguns grupos que compõem a gente por aí, né? Um grupo tem que mudar, né? Esses dias eu saí de um. Começou a postar muita porcaria. Eu falei: tchau, um abraço. Um abraço. Santificação. Estou terminando já. Você quer ver outra coisa perigosa? É uma bênção. Mas se não souber caminhar, é carrapicho. Diga: namoro. Nossa, eu preciso ficar quietinho. Quando fica assim quietinho, está pegando. Fala aí, meu filho. Nossa, você ficou aqui. Deixa a corte ficar até a bênção apostólica. Você não vai sair. Diga aí: namoro. Namoro é bênção, sim ou não? Sim. Se souber namorar, não é verdade? Ah, eu vou namorar. Mãe, fui. Que hora você vai voltar? Partiu, velho. Partiu. Não sei que hora não. Onde você vai? A casa da mulher. Vai lá, o pai dela não está lá. O irmão dela não está lá. Não tem ninguém lá. Aí você vai 11 horas na casa dela. Entra na casa dela 11 horas e fala que vai orar. Eu vou orar. Não, nós vamos orar em línguas. Não vai dar certo. Não, em posição de mão. Oração em posição de mão. Olha onde você vai com a mão. É engraçado, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. São coisas dos nossos dias. É bênção, o amor é bênção. O problema é quando não sabe usar. É quando não sabe namorar. E olha que coisa interessante. Às vezes o pai e a mãe falam assim: não namora. Mas por que, pai? Julgo desigual. Não, eu amo ele. Ele é um
É 50-50. E aí acontecem umas coisas que a gente chama de piti bosta. Já viu piti bosta? Jesus. Aí vai no Facebook, você já percebe que a pessoa está num momento difícil da vida sentimental. Namorar é uma bênção, tem que saber namorar. Olha que interessante. Pensando nisso tudo, em santificação, você quer ver outra coisa que nos ajuda a nos aproximar de Deus, a nos santificar? Oração, jejum e ler a palavra. São três coisas poderosas. Oração a gente já falou um pouquinho. Jejum. Jejum nada mais é do que você mortificar a carne para que o espírito se fortaleça. Responda para si mesmo: qual foi a última vez que você jejuou? Eu me fiz essa pergunta também, tá, irmão? Eu não vivo em jejum de 40 dias, não. Deus falou comigo também. Qual foi a última vez que nós jejuamos? Nós queremos fazer parte desse povo que vai ser arrebatado, mas às vezes nós temos preguiça de se santificar. Aí vai fazer o jejum, quase morre. Nunca faz jejum. Aí quando quer fazer jejum de 40 dias. Aleluia. Quase morre, tem que levar para o hospital. Lá na casa dele ele fica escorando pelas paredes. Ai, Senhor, estou avançando. A mãe pergunta: o que está acontecendo? Não, ora por mim, ora por mim. Ele não aguenta. Jejum é quebrar a carne, é mortificar a carne para exaltar o espírito, para o espírito se fortalecer. Ler a palavra é outra coisa. Ler a palavra é fundamental para se santificar. Quanto mais a gente lê, mais a gente se santifica. É como se esse escovão fosse passando. Algumas poeiras são bem complicadas para sair, mas a palavra de Deus tem esse poder de tirar, né? Olha que interessante. Você lê a palavra todos os dias? Nós lemos a palavra todos os dias? Nós meditamos na palavra todos os dias? É uma reflexão que a gente tem que fazer. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Você quer ver uma coisa dos nossos dias? Eu já vou para o último tópico que a gente finaliza. Coisa dos nossos dias. Por exemplo, tem gente que já nem traz mais a Bíblia. Ah, é o celular mesmo. Eu não estou falando que é errado, é bênção. Só que tem gente que não sabe mais manusear um livro, não sabe mais manusear, nesse caso, a Bíblia. Vai achar um texto, é só no celular. É complicado, não tem intimidade com a palavra. Estou dizendo que é pecado ter a Bíblia no celular. Aliás, eu também tenho. Mas olha que interessante, tem que ter intimidade com a Bíblia. Senão você confunde os livros. Abra aí. Não. Aí fica lá. Não tem na Bíblia. Abre Abacuque. Desesperado, Abacuque. Nossa, nem sabe que Abacuque não é na Bíblia, meu Deus do céu. A pessoa fica desesperada que não tem intimidade com a palavra. Não tem intimidade com a palavra. Como nós queremos nos santificar, é o segundo filtro, para fazer parte do povo que vai ser arrebatado, tirado por força, é preciso santificar. A palavra santifica. Mas eu não tenho intimidade com a palavra. Tem que ler, tem que mastigar mesmo. Tem que mastigar mesmo. Porque a palavra transforma. Diga, a palavra transforma. Ela limpa, gente. A palavra de Deus limpa. Então, veja, é como se nós estivéssemos sujos e a palavra fosse limpando. A Bíblia diz que a volta de Jesus é um casamento. Casamento do noivo com a noiva. Quem é a noiva? A igreja. A Bíblia usa essa ilustração. Veja, pergunta para você refletir. Você vai a algum casamento do Tibilano? Vou lá no casamento fulano de tal. Nova, diferente de todo mundo dessa vida. Como é que você vai fazer? Vou pular na lama. Eu vou pular, vou ficar com lama pelos dentes. E vai para o casamento. É impossível. Ninguém vai para o casamento. Um casamento jogado, né? Mal vestido, mal cheiroso. Com Jesus é a mesma coisa. Haverá um casamento de Cristo com a igreja. Ora, quando Cristo vier, Ele quer achar a igreja com vestes limpas. Com vestes limpas. Pergunta: como estão as minhas vestes? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos todos os dias. Como estão as nossas vestes? Está mais limpa ou está mais suja? Por exemplo, a sua versão de cristão hoje é melhor ou pior do que a de ontem? Você já foi mais fiel algum dia do que você é hoje? Você já foi mais crente do que você já é hoje? Essa é a sua melhor
17. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tem gente que se orgulha de coisa velha. Certamente você já ouviu alguém por aí desse tipo. O cara se orgulha mais da vida que ele teve, sem Cristo do que com Cristo. Vou ser mais claro para você. De 10 palavras que o cara fala, 9 é só mencionando o passado. Porque eu já fui isso, porque eu já fui aquilo, porque eu já fui bandido, porque eu já matei, já roubei, não sei o que. É conversa é cristã. É cristã. É cristão. Nossa, mas esse horário na sexta-feira, nossa, esse horário na sexta-feira eu já tinha me drogado, já estava para lá de Bagdá. Aí eu também é cristão. Eu não viu nada, cara. Quando eu não era crente, essa hora eu já tinha bebido todos. Da 1 a 50. Aí o outro, nossa, que essa hora, sexta-feira, eu já tinha pegado todas as menininhas do bairro. Aí o outro, você não viu nada, rapaz. Essa hora eu já tinha matado, eu já matei 6 na minha vida, entendeu? Essa hora eu já tinha matado. Eu nunca vi isso. A pessoa tem mais orgulho do passado do que com o presente com Cristo. Tem mais orgulho da veste suja do que com a veste limpa. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Veja, tem coisa impressionante. É como ter orgulho de Lúcifer. Já viu conversa de fumar? Aí você fala, pera aqui, nossa, aí eu, você não viu? A minha irmã Lúcifer. Nunca vi isso competindo para ver quem tem a mesma melhor. Nossa, eu achei a Lúcifer. Você não viu nada. É igual falar de filho. Nossa, meu filho é arteiro, uma pestinha. Aí ela, você não viu meu? Nunca vi isso, orgulhar de coisa ruim. Quando você fala demais do seu passado, você está orgulhando da sua vida suja. Cristo nos santificou, nos limpou com escovão chamado Palavra de Deus. Somos nova criatura e é assim que nós entraremos no céu. Ora, não tem como ter que passar por esse filtro. Reflita agora, passei por esse segundo filtro horrível. Passei. Estou no meio. Está saindo a sujeira voluntária. Terceiro e último filtro é que eu quero finalizar. Primeiro filtro, vamos lembrar? Primeiro filtro vai fazer parte do povo que vai ser arrebatado. Qual é? Obediência. Verdade mesmo, pensa. Segundo filtro? Santificação. Terceiro filtro, diga, perseverança. Palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 4, verso 13. Óbvio que a gente não quer fazer uma discussão teológica aqui agora. Alguns dizem, uma vez salvo para sempre, aleluia, Jesus que é a salvação. E outros dizem, não, tem que perseverar até o fim. Arminianos e o pessoal de Calvino, né? Calvinistas e arminianos. Lá no Facebook tem um pessoal lá que fica discutindo isso. E eu nem entrei na discussão, não curti, não comento nada. Porque olha, como diz o meu pastor, o povo que não tem o que fazer. Filho, vai escolher uma alma para você evangelizar, entendeu? Vai escolher um demônio para você expulsar. Vai escolher um terreno para você capinar. Vai pensar essa oh, meu Deus do céu. O que a Bíblia está dizendo? Porque perseverar até o fim será salvo. Ponto. Esse é o recado de Deus para nós. Olha, eu comecei. Primeiro filtro, obediência. Sou filho de Deus, aleluia. Aceitei ao Senhor como Salvador. Segundo filtro, santificação. Lavei a minha vida. Minhas vestes foram purificadas. Ok, estou no caminho. Terceiro filtro, perseverança. Não adianta você começar a se limpar e parar. Você pode pegar um carro 0 quilômetro. Ele pode estar limpo e maravilhoso, limpinho. Se você deixar na rua e não fazer mais nada, ele suja. A vida do crente também é assim. É preciso perseverar. Ora, óbvio que aos olhos de Deus, ele sabe que aquele que foi salvo será salvo. Aos olhos de Deus. Entenda isso. Sob a perspectiva de Deus. Mas do homem não. Do homem perseverar até o fim. Você não sabe se você, de fato, vai chegar lá no final e vai se desviar. Ou vai se desviar. Então, tantas discussões boas, enfim, não é nisso que eu quero focar. Mas falando de perseverança, Deus coloca no meu coração muito interessante. Você sabia, já estou terminando, você sabia que tem muita gente por aí que já desistiu da... Tem muita gente por aí que já desistiu. Estão falando
E a Bíblia já nos advertia acerca disso, que o amor de muitos naquele dia esfriaria. Tem muita gente que não espera mais o arrebatamento. Olha, quais as razões para nós esperarmos o arrebatamento? É que eu quero fechar. Nós temos muitas razões para acreditar nas palavras de Jesus. Muitas. Aliás, alguns já, o irmão Domingos estava falando aqui sobre os sinais, né, da vida do Senhor. O vídeo também mostrou esses sinais. Nós temos muitas, mas muitas razões para crer que de fato Cristo vai voltar. Nós temos muitas razões. Eu vou te dar só algumas, porque senão ficaríamos aqui mais 2 horas. Algumas razões para a gente acreditar e perseverar que de fato Cristo vai voltar. Por exemplo, eu vou ler para você, não precisa ler não. Mateus capítulo 24, verso 1. No capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre os últimos dias. Se você ler o capítulo 24 de Mateus e ler o jornal, é um paralelo. Parece que tudo que está em Mateus 24 está no jornal. É uma coisa simplesmente impressionante. Leia depois na sua casa Mateus capítulo 24. Olha o versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus fez aqui uma profecia. E olha que aquele tempo demorou décadas para ser construído. Os discípulos, abismados com a estrutura do templo, Jesus disse: isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra, vai cair. Jesus fez uma profecia aqui de que o templo seria destruído. Estou te falando isso, algumas razões para você crer que se Jesus disse que vai voltar, ele vai mesmo. Veja, essas palavras de Mateus 24 foram ditas mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. Escute isso, você vai entender a palavra, estou finalizando. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. História, talvez você já tenha até estudado isso, ou está estudando na faculdade. No ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito invadiu Jerusalém. O seu pai, chamado Vespasiano, que se tornou imperador de Roma, disse para ele: vá e invada, mate todo mundo. Foi um dos piores massacres que os judeus já viram na sua história. Pesquise lá. Destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Coisas tristes aconteceram. Por quê? Porque os romanos cercaram a cidade. Isso é verídico. Os romanos cercaram a cidade e nenhum judeu conseguia mais sair de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Começou a acabar a comida, água. O povo começou a morrer de fome, porque tinha romano lá fora. Se saísse, já era. O templo foi totalmente destruído, incendiado o templo. Isso para o judeu é uma desonra muito grande. Inclusive tem um lugar na Itália, não me lembro agora qual a cidade exatamente, que eles têm um monumento que foi cunhado lá. Os soldados romanos levando vários utensílios do templo. Eles invadiram o templo e roubaram um monte de coisa do templo e levaram embora. Por exemplo, candelabro, aparelhos de música, musicais, instrumentos. Isso é história. Jesus disse que passou 40 anos. Para você ter uma ideia, não vou me alongar, mas para você ter uma ideia, a coisa foi tão feia no ano 70 depois de Cristo, tão feia, mas tão feia, que as mulheres judias que estavam lá presas não conseguiam sair para comprar comida, não conseguia, acabou a comida. E que tinham crianças de colo, isso é muito forte. A história diz que essas mulheres, teve mulher que olhou para o próprio filho e falou: filho, já que você vai morrer mesmo, eu vou te matar. Mulheres judias chegaram a matar seus próprios filhos de colo e assaram para não morrer de fome. Isso. Por isso que Jesus disse: ai daquelas que arremetaram naqueles dias. Ele estava se referindo a Jerusalém também. Foi um dos piores massacres que os judeus já tiveram na sua história. Foi terrível. Acabou com o templo, que para o judeu é algo extremamente sagrado. Só conseguiram salvar a Torá, que é o Antigo Testamento.
o livro sagrado do judeu é exatamente o nosso Antigo Testamento. Sem mais, sem menos. É exatamente a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Jesus disse que vai voltar. E Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, né, no tempo. E se cumpriu 40 anos depois. Se Jesus disse que vai voltar, diga aí, ele vai voltar. Diga para o irmão que está ao teu lado. Se Jesus disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Outra coisa para a gente finalizar, para você ter isso muito claro. Em Mateus capítulo 24, Jesus dá vários sinais da sua vida. Vários sinais da vida do Senhor. Por exemplo, se você pegar a partir do versículo 4, você vai ver um monte de sinal. Vamos ver se está acontecendo hoje. Lembra do jornal que você assistiu agora há pouco, né? De repente vai até noticiar. Mateus capítulo 24, a partir do verso 4. Olha só, gente. Parece um jornal nacional isso aqui. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, tem um aí, até um doido brasileiro, que disse que é Cristo, isso. Aliás, não está citando ele aqui, meu pau. Pediram para ele transformar a água da Globo em vinho. Cada coisa que a gente vê por aí está se cumprindo. Versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está acontecendo guerra, sim ou não? E muitas é que não são tão anunciadas, mas está. Você que está por dentro, não quero te apavorar, não quero que você saia daqui com coisas atravessadas. Mas você que está por dentro sabe que nós estamos a ponto de termos a terceira guerra mundial estourada. Está por pouco. Por quê? Primeiro que judeu lá e lá não vai. Segundo que o tal do Estado Islâmico está irritado. Invadiram mais um país e mais uma cidade essa semana e tomaram a força. Esses caras chegaram no governo, matam todo mundo, arrancam o presidente e eles governam. E os Estados Unidos, junto com Israel, é bom. Israel e Estados Unidos é assim. Isso é cumprimento de profecia bíblica. Guerras, há muitas guerras hoje. Nós estamos a ponto de termos a terceira guerra mundial. Vamos lá, vamos correr aqui para você não ficar muito tempo. Olha que interessante, parece um jornal, gente. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Acontece hoje. E haverá fome. Acontece fome hoje. Tem muitas pessoas passando fome. E peste. Vai, peste é mais ou menos. É que você não viu as passadas. Você que gosta de história, já deve ter ouvido falar na peste negra. Já ouviu falar? Peste negra? Talvez você estudou isso. Essa peste, que foi denominada de peste negra, dizem que ela arrasou, matou aproximadamente meia população da Europa. Alguns dizem 1/3, outros dizem meia população da Europa morreu com uma peste negra. Gripe espanhola, cólera, AIDS e por aí vai, né? Pestes. Para fechar, pestes e está na sua Bíblia, terremotos em vários lugares. Está acontecendo isso hoje? A gente está se cumprindo. Vai terremoto sempre acontecia, mas não nessa mesma intensidade. Não nessa mesma intensidade. Acontece muito mais terremotos hoje do que no passado. Isso é provável. Tem um americano que ele estuda vulcões e ele comprovou isso, que nós estamos tendo muito mais terremotos do que no passado. Muito mais. Cerca de 500 mil terremotos são constatados por ano. 100 mil são sentidos e apenas 1000 são com grandes desastres. Ou seja, a palavra está se cumprindo. E por aí vai, depois você lê Mateus capítulo 24, das perseguições, etc. Para a gente fechar, estima-se que hoje um cristão morra a cada 5 minutos. Nós passamos alguns minutos aqui na igreja. Muitos cristãos morreram. Muitos cristãos morreram. Só nesse período que nós estamos aqui. A coisa está feia. A coisa é séria. Jesus Cristo realmente está voltando. A palavra está se cumprindo. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar.
A igreja de Laodiceia, que é a sétima do Apocalipse, é igualzinho à igreja evangélica de hoje. Não é morno? Não é quente nem frio, é morno. Dá vontade de vomitar da minha boca. A coisa é séria. Jesus Cristo é o. Mas, e aqui eu fecho a minha palavra, Jesus nos deu uma esperança. Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E aí ele fez uma promessa de derramamento do Espírito Santo, tanto em Joel quanto em Atos dos Apóstolos. Para que nós recebemos o Espírito Santo? Só para falar em línguas estranhas? Não. Para nos fortalecermos para esse momento. Para que Deus nos ajude a passar por esse momento. Porque se você não passar, se eu não passar, por no mínimo esses 3 filtros, nós vamos ficar. E se ficar, a coisa vai ser feia, porque é a tribulação. Só tem salvação quem derrama sangue. Só vai ter salvação aquele que aceitar Jesus e vai ser morto para o próximo dia. Então isso é muito sério. O tema que vocês escolheram é muito sério. É de uma profundidade muito grande. O tema dessa festividade é de uma profundidade muito grande. Certamente amanhã vai ter outro pregador aqui ainda falando sobre esse tema. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre o arrebatamento. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda provando todas as profecias sobre o arrebatamento. Milhares, aliás, dezenas, centenas de profecias acerca de Jesus se cumpriram. E com o arrebatamento não é diferente, está se cumprindo uma por uma. E isso serve de alerta para nós, amém, gente? Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja obediente, que você se santifique e que você persevere. Quem perseverar até o fim será salvo. Se você puder agora inclinar sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você, amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esses momentos na tua presença, Pai. A palavra é tua, não é minha, Senhor. A palavra é do Senhor. Meu Pai, nós te louvamos, porque o Senhor colocou esse tema no coração dos irmãos. Que o Senhor logo vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, que de fato esse momento está chegando. E nós esperamos ansiosamente a tua vida, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Que possamos ser obedientes, que possamos nos santificar, Senhor. E que possamos perseverar até o fim, meu Pai. Que o Senhor possa nos achar dignos. Que o Senhor possa nos tirar daqui, Senhor. Porque nós somos forasteiros nesse lugar, Senhor. Nós ansiamos pela tua vida, Senhor. Nos ajude, nos dá graça. Ajuda esses jovens, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Nos ajude. É o que eu te peço de novo. No nome santo de Jesus. Para fechar, olhe para o teu irmão e diga para ele: seremos arrebatados.